Seja muito bem-vindo ao podcast A Chave Financeira, um lugar onde você encontra educação financeira e estratégia para crescer seu patrimônio de forma segura. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre alavancagem patrimonial com leilões e consórcios. E para esse tema, eu tenho um convidado muito especial aqui hoje, que é o Ítalo Colares, mentor e especialista em arremate de imóveis em leilão. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Ô Karine, muito obrigado. Obrigado pelo convite. O assunto dos leilões é um assunto onde as pessoas se interessam bastante. Todo mundo que já ouviu falar de leilão viu dos grandes descontos, imóveis com 40, com 50, 60, 70, 80% de desconto. Paralelo a isso, a possibilidade de você conseguir pegar imóveis com esse desconto e ainda utilizar um crédito muito mais acessível e barato, que é o mercado dos consórcios, das cartas de crédito, é como se o que era bom se tornou melhor. E hoje o bate-papo vai ser bem legal e eu acredito que quem tiver aqui se conectar com esse assunto vai conseguir sair com conhecimento bem amplo aqui para poder crescer o seu patrimônio. Sensacional. Então, gente, fica aqui nesse episódio de hoje, porque com certeza você vai ter muitos insights com o que a gente vai estar passando aqui para vocês. Mas para começar o nosso podcast, traz para nós, Ítalo, o conceito de leilões. Explica para as pessoas exatamente o que são leilões, especificamente do mercado imobiliário. Vamos lá. Leilões, quando você ouvir falar de leilão, geralmente ele está ligado a uma dívida. Então, nós temos dois tipos de leilões. Os leilões extrajudiciais, que de uma forma bem simples são os leilões de banco, onde houve uma alienação fiduciária, a pessoa comprou um imóvel, ela não pagou, por algum momento teve alguma dificuldade financeira, e o banco retomou esse imóvel e leva esse imóvel a leilão para poder quitar aquela dívida. E existem os leilões judiciais. E como o nome já diz, né, é um leilão que precisa-se do poder judiciário, existe ali um magistrado, um juiz, onde existe uma dívida, pode ser uma dívida trabalhista, pode ser uma dívida civil, pode ser um caso, por exemplo, de separação, onde os cônjuges eles não conseguiram entrar em um consenso, e aí esse imóvel ele vai para leilão para poder liquidar aquela dívida. Perfeito. Agora, como é que acontece o arremate do leilão? Passa pra gente, Ítalo, passo a passo. Existe um termo para quem trabalha com os leilões que é a mineração. Por isso que eu chamo o mercado de leilão de imóveis de o ouro imobiliário. O ouro, quando a pessoa vai procurar um ouro, ela dá uma minerada, ela procura, né? Então ela, às vezes é uma quantidade grande de entulho, ela vai procurando, vai minerando até achar ali aquela pedra que ela é pequenininha, às vezes, mas muito valiosa. Então eu faço muito essa comparação do mercado de leilões juntamente com esse ouro, né, de você minerar. Então você vai procurar um imóvel e é importante você saber fazer a análise, porque todo mundo quando entra no mercado de leilões, ele vai buscando desconto. Agora tem uma frase que eu acho importante, é uma das frases que eu guio o meu trabalho aqui dentro do mercado de leilão de imóveis, que é o seguinte: o desconto ele atrai, mas é a análise que enriquece. É você entender que nem todo bom desconto é uma boa oportunidade. Então, daí você vai buscar fazer essa análise, procurar, ver se aquele imóvel, por exemplo, a parte da documentação está totalmente correta, ver se a parte jurídica, se existe algum processo, por exemplo, daquela pessoa que perdeu o imóvel, está tentando anular o leilão. Então, toda essa análise faz parte da mineração. E, claro, o mais importante, fazer uma validação se o preço final desse imóvel. Então, eu tenho muita parceria com corretores, porque a avaliação que geralmente vem ali do banco é uma coisa, mas o preço realmente que o mercado está disposto a pagar por aquele imóvel, e isso representa a sua lucratividade como investidor, só quem sabe isso é o corretor de imóveis, principalmente da região. Por isso que eu tenho parceria com vários corretores, porque eles realmente sabem o preço que está disposto e o bom. Eles são o meu braço direito para poder fazer a venda daquele imóvel.
Que maravilha! Adorei o termo do ouro imobiliário, porque faz todo sentido, né? São oportunidades que você tem de encontrar um excelente negócio e alavancar seu patrimônio, porque a gente sabe que você conseguir adquirir um bem desse, um imóvel, um patrimônio, com geralmente 40, 50, às vezes até 60% de desconto, é o que faz com que você dê uma alavancada no seu patrimônio. Só que, Ítalo, o que muita gente ainda não sabe é que ele pode também fazer o arremate de leilões usando carta de crédito do consórcio Ademicon contemplado para pagar o arremate. Porém, não são todas as administradoras que têm essa logística para pagar arremate. Aqui na Ademicon Consórcios nós temos, né? E eu viabilizo isso para os meus clientes. Então, a pessoa pode sim entrar nos leilões sem necessariamente ter o dinheiro do arremate, né? Porque eu acho que a grande trava das pessoas não entrarem mais nesse mercado é ter o capital para pagamento do arremate, né? Mas uma vez que você tem uma carta de crédito, eu vou utilizar aqui como exemplo, uma carta de crédito de 100 mil reais, Ítalo, que você hoje começa com a parcela reduzida, ou seja, R$ 336,40, você contempla essa carta, usa essa carta para pagar o arremate de um imóvel por praticamente 50% do valor e você vai confirmar que se eu estou realmente correta, né? Então, um imóvel hoje em torno de 200 mil, você hoje no leilão consegue comprar por 50% no valor, não é verdade? Ou até menos. Por exemplo, eu posso falar de uma situação de um cliente onde eu prestei assessoria para ele, onde nós compramos um imóvel que o valor do imóvel é 150 mil reais e ele comprou essa casa por apenas 56 mil reais. Que maravilha! Não é à toa que é chamado de O ouro ouro imobiliário. imobiliário. E aí eu, como consultora financeira e especialista em consórcios, eu posso lhe afirmar que não é só trabalhando muito que você ganha dinheiro, né? Então, para você ganhar dinheiro, para você alavancar patrimônio, não é sorte, é estratégia, né? E por esse motivo a gente criou a Chave Financeira, esse podcast, para estar trazendo para as pessoas essa informação de crescimento, né? Informação que todo brasileiro merece saber, porque muita gente não sabe ainda, né, que existe essa possibilidade dela adquirir o seu imóvel em leilão e comprar por um preço realmente bem abaixo do mercado. Karine, eu gosto muito de falar que é o seguinte: quem trabalha com o braço se cansa, mas quem trabalha com a cabeça fica rico. Então, se você ficar só acreditar que eu preciso trabalhar duro, 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 para poder ganhar muito dinheiro, essa não é a ideia. Então, você primeiro, você precisa buscar conhecimento. Então, só em você estar nesse canal, só em você estar pegando o conhecimento que você tem oferecido para as pessoas, isso você já está na frente de milhões. Quantas vezes as pessoas ficam perdendo tempo, a vida delas, vendo coisas na internet que não vão gerar nenhum resultado, que não vão trazer. O entretenimento ele é importante, sim, você precisa descansar, mas você precisa entender muito, e principalmente pelo seu momento de vida, onde você precisa colocar o seu foco, na construção do seu patrimônio. O seu eu de amanhã, o seu eu daqui a 10, 15, 20 anos, ele vai agradecer pelo foco que você tem no dia de hoje. Exatamente. Então, de buscar aprender, de buscar conhecimento. E o mercado imobiliário é um mercado que ele consegue, mesmo diante de grandes crises financeiras, lidar super bem. Ele consegue sair super bem. Por exemplo, a gente estava conversando antes de iniciar aqui, eu vi uma entrevista, por exemplo, do Jô Soares, onde ele estava entrevistando, uma entrevista em 1992, onde ele estava entrevistando um Nelson Gonçalves, e ele perguntou assim: Nelson, anteriormente você veio aqui, você disse que você era rico, né? E agora? Você continua rico depois do plano Collor, onde todas as pessoas que tinham dinheiro na poupança teve o seu dinheiro congelado? E ele falou assim: claro que eu continuava rico. Por quê? Porque o meu dinheiro ele está em imóveis, ele não estava no banco.
Pandemia mesmo mostrou-se muito isso, né? Onde o mercado imobiliário saiu super bem. Então, diante das crises, tanto nacionais como internacionais, o mercado imobiliário ele sempre sai nadando de braçada. E se você consegue adquirir imóveis com desconto de 40, 50, 60%, você já está no mercado super promissor e ainda com altos descontos. Então, com certeza, isso é sucesso na certa para você. Isso. E aí, gente, então, espero que vocês já estejam com muitos insights aqui de como você pode alavancar o seu patrimônio utilizando os leilões, né? E juntos, paralelo aos leilões, você já pode adquirir o seu consórcio imobiliário, né? Hoje a gente tem consórcio imobiliário a partir de R$ 80.000, que é a carta de crédito, com parcelas, Ítalo, de 269 por mês. Hoje, pode ser até um pagamento de uma mensalidade de academia, não desprezando a necessidade de uma academia, né? Mas é um valor que você consegue se organizar e pagar para você ter esse crédito com essa intenção. Esse dinheiro que eu estou pagando aqui, esse boleto desse consórcio, é para na contemplação eu adquirir um bem, um patrimônio e alavancar o meu patrimônio. E aí, o que faz depois, né? Uma vez que a pessoa contemplou a carta de crédito, teve o seu crédito liberado pela Demicon, o próximo passo é buscar o leilão, né? Fazer o arremate, que é onde o especialista vai conduzir todo esse processo. Fala como é que você faz esse processo com o cliente. O primeiro passo é como foi que eu tive o conhecimento que você poderia utilizar nos leilões a carta de crédito. Foram clientes que eu já prestava assessoria. Então, um belo dia um cliente chegou e perguntou: Ítalo, como é que eu utilizo cartas de crédito junto com leilões? E eu vou me informar para você. E na mesma semana, mais dois vieram falar comigo. Então, isso se viu um grande alerta. Poxa, existe essa oportunidade. O consórcio é um crédito muito mais acessível e mais barato do que o financiamento. Então pensa, eu já estou comprando imóveis com desconto, com crédito barato é o melhor dos mundos. E aí é que eu fui entender e ver que um dos maiores nomes hoje que nós temos hoje no mercado é a Demicon, que é a empresa que você, né, representa, que você está à frente. Exatamente. E para quem não sabe ainda, a Demicon, ela está no mercado há 34 anos. Quando ela iniciou, ela era Ademilar e praticamente só vendia consórcio para o mercado imobiliário. Passou o tempo, ela fez uma fusão com a Conseg e hoje ela é a Demicon, tanto com consórcio para imóveis como para veículos e hoje também serviços. Mas vamos agora voltar ao nosso tema, que é alavancagem patrimonial com leilões e consórcios, né? Então, Ítalo, vamos imaginar que contemplou a carta, fez o arremate do leilão. Como é que dá a questão de você tomar posse do bem? Dentro dos leilões, você pode tanto utilizar para compra e venda, como para aluguéis. Então, isso vai depender muito de qual o seu objetivo. Mas, antes de participar de um leilão, é importante você ter uma pessoa com você, uma pessoa que tenha conhecimento, para essa operação. Principalmente, um dos maiores receios das pessoas é a desocupação. É a Né? desocupação. Pessoal, e aí? Se a pessoa não quiser sair, como é que faz, Ítalo? Né? E o pessoal sempre teve um primo ou um tio que disse que passou 1, 2, 3, 5 anos para a pessoa desocupar. Então existe muito essa lenda urbana. Na verdade, a desocupação demorada, que as pessoas falam de anos, isso é uma lenda urbana, isso não existe. Então, como é que funciona? A partir do momento que você arremata, o arrematante ele tem direito à posse do imóvel. Ele é um terceiro de boa-fé. Então, ele está ali para poder trazer uma saúde financeira. Então, para o banco, no caso, existe uma dívida, e se não existisse essa possibilidade do banco retomar o imóvel, a taxa de juros não seria a que é hoje, porque hoje a taxa de juros no imobiliário é uma das mais baratas que tem. Se você comparar com qualquer outro financiamento, com qualquer outra empréstimo que existe. E por que isso nos dá segurança para o banco? Porque ele tem um bem como garantia. Então, ele consegue vender o bem para poder quitar aquela dívida.
Então, o arrematante, quando ele compra, ele está levando a saúde financeira. Seja, por exemplo, uma dívida trabalhista também. Talvez tenha uma família esperando aquele dinheiro. Quando o arrematante vem e arremata esse imóvel, esse dinheiro ele vai para poder cobrir uma dívida que pessoas estão precisando. E como ele vem como essa terceira pessoa, ele tem direito à posse do imóvel, que ele vai garantir de uma forma amigável. E hoje, 90%, 95% das desocupações que eu faço são de forma amigável, sem precisar entrar com processo judicial. Porém, quando a pessoa não quer sair de forma amigável, como eu falei, o arrematante ele tem direito à posse. Então, nós entramos com um processo de emissão na posse, chegando ao ponto, caso a pessoa eu sempre digo, né? Quem vai ditar muito ritmo é o ocupante. Pode chegar ao ponto de ter polícia, oficial de justiça e caminhão de mudança na porta dele para que ele possa sair do imóvel e a posse ser dada ao arrematante. Entendi. E aí, uma vez que ele conseguiu a posse do imóvel, eu vejo que o próximo passo é fazer uma reforma para valorizar, e aí você tem a opção de vender esse imóvel com um ganho de capital, né? Ou ele pode usar esse imóvel para aluguel também e ter uma renda passiva. E isso, você fez uma reforma simples, mas uma reforma eficiente ali para o público que você vai vender. E aí a ideia é, comprei barato, fiz uma reforma eficiente e vendo um pouquinho mais barato do que o preço de mercado para que eu tenha Para vender para poder rápido. vender rápido, para que eu tenha liquidez. E aí, de acordo com o seu objetivo, por exemplo, se eu contemplei ter a carta de crédito, eu posso comprar e depois vender esse imóvel. Né? Isso já gera um lucro. Imagina, você comprou com 50% de desconto e já tem uma carta de crédito, você não descapitalizou. Isso é que é legal. Ou se você tem compra com a carta de crédito e aluga. E o legal é que você está comprando com desconto, mas o valor do aluguel é em cima do valor de avaliação do imóvel, do valor de mercado. Significa que o aluguel que você vai receber, por mais que você tenha comprado esse imóvel por metade do preço, ele vai ser igual aos outros imóveis ali da região. E o que é que isso significa? Que esse aluguel vai conseguir muitas vezes pagar a carta de crédito, a parcela da carta de crédito, e sobra. Por exemplo, eu já vi pessoas que pagam o aluguel e o que sobra ela ainda consegue pagar, por exemplo, outra carta de crédito ali, e com isso vai fazendo com que seu patrimônio cresça. Isso. É incrível como quando você sabe usar a ferramenta financeira correta, a estratégia correta, você praticamente que dobra seu patrimônio, né? E consegue ter uma vida muito mais estabilizada, porque eu acho que quando a gente tem uma vida financeira estabilizada, né, Ítalo, a gente fica mais tranquilo, não fica Sim. tão ansioso, porque acredito que no cenário econômico do Brasil, a grande preocupação das pessoas é dinheiro, né? A grande preocupação hoje são os juros altos, né? A incerteza do amanhã. Então, com a ferramenta financeira do consórcio, que ele pode fazer uma carta de crédito hoje, com parcelas, né, a partir de R$ 269, vai pagando ali aquele boleto todos os meses, né? Coloca aquele boleto dentro do seu orçamento. É o boleto que eu chamo de boleto do bem, porque ele vai ser uma porta, né, uma ferramenta financeira para você adquirir seu primeiro imóvel. De repente você também está querendo comprar uma casa para morar, ou se você já quer segunda casa para crescer patrimônio. E aí compra com 50%, gente. É como o Ítalo falou aqui, é o ouro do mercado imobiliário, são os leilões. E se você consegue, né, usar uma carta de crédito contemplada, arrematar um imóvel por 50% do preço, desapropria o imóvel, né, Ítalo, você ajuda em todo esse processo, toma posse, faz uma reforma, coloca ele para vender e aí com o lucro que você tem, esse lucro de capital, você repete o ciclo. Você pode usar esse dinheiro, né, para pagar novo arremate de leilão e já faz mais 2 ou 3 cartas de crédito para ir repetindo esse ciclo na sua vida. Então, se você fizer um planejamento de 10 anos, né, a cada 2, 3 anos você fizer esse ciclo, imagina, você tem 3 imóveis
E 10 anos, então você tem o quê? Uma aposentadoria imobiliária lá na frente. É muito interessante você falar isso quando faz esse planejamento. A riqueza do dia para a noite, ela dura 10 anos. E hoje as pessoas elas são muito ansiosas, elas querem um resultado muito rápido. E tem coisas que ele precisa de um tempo. Né? O tempo é um dos temperos para algumas coisas acontecerem. Eu falo muito de um bolo. Quando você vai fazer um bolo, você pode preparar ele da melhor maneira possível, mas ele tem uma temperatura certa num tempo correto. E coisas que estão ligadas ao tempo, se eu quiser apressar isso, se eu quiser acelerar isso e não respeitar a lei do tempo, eu vou ter prejuízos, nesse caso do bolo. Se eu quiser aumentar a temperatura para depois, para que o bolo termine mais rápido, ele vai ficar queimado por fora e cru dentro. Então a mesma coisa é quando você está buscando investir. Você precisa ter metas de curto, médio e longo prazo. Mas toda vida que eu estou conversando com o cliente, antes da gente falar dos arremates, eu vou entender um pouquinho como é que ele pensa. Então, que tem um objetivo de pelo menos 5 anos. Sim. Pelo menos 5 anos, de 5 a 10 anos. E tenha disciplina. Não adianta, eu faço uma operação, dá super certo, depois eu pego esse dinheiro e vou viajar. Não que você não possa, mas tão importante quanto hoje é o teu futuro lá na frente. Você fala uma coisa que foi super interessante, a questão de, muitas vezes, você paga uma carta de crédito com R$ 260. Existem academias hoje que esse preço 200, 260 até mais. Então as pessoas, e claro, você precisa ter cuidado com a saúde, mas tão importante quanto a saúde hoje é você pensar no seu futuro também, né? Qual a saúde financeira de você daqui a 10 anos, de você daqui a 20 anos? A sua família, você tem pensado nisso? Muita gente, eu não tenho família, eu sou solteiro. Não, tudo bem, mas e aí? Você vai ter. O solteiro também precisa de um local para morar. Pois é, né? Entendeu? Então, trabalhe muito forte, construa o seu patrimônio. Não existe nada mais poderoso. Todas as pessoas que são ricas, milionárias, elas constroem, elas conseguem proteger o patrimônio delas em um mercado que é o mercado imobiliário. Então, hoje você está tendo uma oportunidade de poder entender isso e entrar nesse mercado comprando imóveis com 50% de desconto através dos leilões e através de um crédito super barato e acessível através das cartas de crédito, do consórcio. Isso. Então, você não tem justificativa para você já não iniciar nesse exato momento para iniciar dentro desse mercado. Exatamente. E da mesma forma que eu vendo, né, o consórcio imobiliário da Demicon, uma vez que o cliente faça a contemplação, o arremate, eu como corretora de imóveis, eu também depois ajudo ele na venda, né? Porque a gente está toda hora no mercado, existe um déficit, tá? De casas, então para morar, muitas pessoas procuram todos os dias, famílias crescem, ou às vezes famílias se separam e aí precisam de 2 casas, mas a gente também ajuda você depois a vender a sua casa do arremate do leilão. O trabalho ele é completo. O trabalho é completo. Acho que o maior trabalho é a pessoa entender que ela precisa começar agora a investir. E quando ela entende isso... E aí tem uma frase na internet, que eu vou aproveitar o podcast e vou repetir, que é o seguinte: você já viu alguém ficando pobre porque comprou imóveis? Já viu? Não, nunca vi. Porque não tem como. É a maneira mais segura de você crescer financeiramente, porque em qualquer situação você pode ir morar nesse imóvel ou você pode alugar esse imóvel e ter uma renda todos os meses, né, daquele bem, daquele patrimônio. As pessoas, quando você trabalha dentro do mercado de imóveis e dos leilões, por exemplo, você tem uma garantia muito forte, que é o bem. O bem está ali. Eu já tive a oportunidade de ver casas que elas já foram a leilão 2 vezes. Então imagina, a casa foi vendida, depois foi leiloado, a pessoa comprou, vendeu para uma terceira pessoa, essa terceira pessoa não pagou, foi para leilão novamente, e essa casa já foi arrematada novamente. E o que é que isso significa? Está ali a casa. Pessoas vão, pessoas compram, mas o imóvel ele continua. Então você ter o bem como garantia, isso te dá muita confiança. Agora, é bem interessante, um dos pontos que geralmente as pessoas me perguntam é
O que é preciso, e aí você que é mais especialista nisso, Karine, Aham. o que é preciso para eu poder utilizar uma carta de crédito, né, para arrematar um imóvel de leilão. Aí você Pronto, pode. uma vez que a carta de crédito foi contemplada, você precisa informar para a administradora que o objetivo do crédito é arremate de leilão. E aí você tem que ofertar um bem de garantia temporariamente até que o processo todo se conclua e haja o pagamento do leilão. Então, ou seja, você tem que ter um de garantia. Ou seja, um outro imóvel. Um outro imóvel de Já garantia, já registrado. registrado, tudo Tá. certinho. E aí você conclui o pagamento, que inclusive a Demicon é a única administradora de consórcio que consegue essa logística de pagar o arremate de leilão e você entrar nesse mercado maravilhoso. Que legal. Eu falo isso porque tem alguns clientes que vêm e às vezes vai conversar com outras pessoas, com outras administradoras, e eu sei que essas administradoras não fazem essa operação com leilões. É, E muitas vezes as pessoas veem, ó, então eu vou querer arrematar porque eu tô com a carta de crédito na administradora tal. E eu sempre, como assessor, eu falo, calma, não é bem assim, é. né? Porque essa administradora, ela não faz essa operação. Então é importante você se aconselhar antes, né? Então, seja como assessor nos leilões, seja como uma pessoa que já é especializada dentro dos consórcios, e uma pessoa séria, uma pessoa que realmente conte a verdade das coisas, e daí você consiga fazer toda a operação. Não é algo que acontece, você precisa de um planejamento com antecipação, Isso. mas se você fizer isso correto, com certeza você vai ter uma operação bem lucrativa, né? Isso pode ser feito não apenas para residências, né, para imóveis residenciais. Isso também é feito para remate de empresas, salas comerciais. Fala aqui para nós, Ítalo, algum caso prático. De salas comerciais, por exemplo, Empresas. de empresas. Bom, nós temos muitas empresas que, na verdade, os prédios, né, que vão a leilão. Então, por exemplo, eu estava vendo a ontem mesmo, de um complexo industrial da Frevo, né, lá no Maracanaú, que está indo a leilão. Muitas vezes a empresa, por um outro motivo, pode falir, é uma massa falida, então vai a leilão para poder quitar aquela dívida, né, que existe, aquela situação. Então, nós temos imóveis de todo tipo. Salas comerciais, por exemplo, né, então salas comerciais com 50% de desconto. Acabamos de arrematar uma em Natal, e o bom é o seguinte, dentro dos leilões, né? Lucro não tem CEP, isso é que é legal. Gostei da frase. Lucro não tem Quando CEP. você sabe fazer a operação, você consegue ganhar dinheiro no Brasil inteiro. Isso é que é importante. Então, nós arrematamos uma sala em Natal para uma cliente que ela já tinha uma sala lá, nesse mesmo prédio, e nós conseguimos arrematar essa sala com um desconto aí de 40%. Olha só, gente. Olha a quantidade de oportunidades que você tem para adquirir seu imóvel. Então, o leilão, ele é acessível para qualquer pessoa, né? Tanto é, se você tem um capital e você quer usar esse capital e multiplicar ele, de repente você faz um arremate à vista e tá tudo certo, né? Arrematou, pagou, reformou, bota para vender, né? Que eu também trabalho com corretagem de imóveis, eu também ajudo a venda. Ou se você não tem o capital para pagar um arremate, você começa então pela carta de crédito do consórcio, né? O importante é começar, porque só colhe quem planta. Isso, e você pode fazer parcerias. Às vezes tem 2, 3 amigos, são pessoas que já se conhecem. Vocês podem falar, ó, vamos pagar uma carta de crédito aqui juntos, vamos a fazer um arremate junto. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Essa é a realidade, Karine. Então, quando o porquê é muito forte, o como e de que forma não interessa. Se a pessoa quiser crescer, tiver uma meta, um objetivo, isso brilhar o olho, ela tiver fome, ela tiver ambição, ela quiser realmente, se ela sabe onde ela quer chegar, ninguém para. Não. Ninguém E para. você Essa é a agora verdade. trouxe mais uma chave financeira, que é, se de repente você quer fazer um arremate maior, você pode ter um parceiro. Pode. 2 ou 3 pessoas se reúnem, tipo uma sociedade, né? Fazem o remate, depois vendem e dividem o lucro. Tem muita gente fazendo isso também. Eu tenho um amigo, que esse amigo ele trabalhava na CLT,
né? Trabalhava com carteira assinada, ganhava R$ 2.500. R$ 2.500. Ele fez o primeiro arremate para poder pagar o arremate, ele passou o cartão de crédito. Ele tinha um cartão de crédito com limite bom, então ele passou o cartão de crédito para poder retirar o dinheiro. Esse meu amigo, em 2 anos e meio, ele saiu dessa situação e hoje ele tem um patrimônio de R$ 1 milhão em imóveis. Vamos trazer ele para um podcast. Vamos. Vamos marcar aqui, porque Posso falar isso com ele, sim. tem que ser falado para os brasileiros, né? Esses insights, né? Essas chaves financeiras de você saber se planejar, saber trabalhar com o dinheiro, né? Ter a estratégia certa, né? Para ter uma vida financeira mais estabilizada. Com certeza. Então, o mercado, ele é muito amplo, só depende de você ter a vontade, né, de poder crescer, de saber onde você quer chegar, conversar com as pessoas certas, isso é muito importante. Uma das coisas que mais me ajudou foi ter bons contatos, é saber, parece um pouco clichê, mas essa é a realidade, quem são as pessoas que estão sentados do meu lado, as mesas que eu estou sentado, isso determina muito a forma como você pensa, a forma como você age. E dentro do mercado de leilões não é diferente, né? Esteja do lado de boas pessoas, esteja do lado de pessoas que saibam realmente como operar, como fazer, tenha humildade para aprender, que é um mercado que ele é muito dinâmico, ele muda bastante, várias coisas mudam. Então, por exemplo, a Caixa Econômica, ela é um grande facilitador, o pessoal até brinca, chama de mãe caixa, porque ela tem vários benefícios, mas ela frequentemente ela está mudando algumas regras. Então, se você não tiver aí dentro desse meio, respirando leilão, sentindo o cheiro de leilão, né? Eu sempre digo, antes de dormir, eu dou uma olhada nos imóveis. Quando eu acordo, eu dou uma olhada nos imóveis. E mesmo ao longo do dia, eu vou olhando. Você precisa estar sempre ali conectado para poder saber. Então, quando você tem essa vontade, esse desejo, é fato que você vai encontrar grandes oportunidades por aí. Então, se você é simpatizante do mercado imobiliário e quer saber como adquirir o seu consórcio ou até mesmo como fazer uma operação de leilão, segue a gente nas nossas redes sociais, tá? Eu tenho o meu Instagram, @Carine Bonfim, onde eu falo sobre alavancagem patrimonial, né? E Ítalo, fala do teu Instagram também. Meu Instagram é @ColaresLeilões, lá eu passo muito conteúdo, muita vivência. Eu gosto muito de dizer que é leilão sem enrolação, né? Que eu vou realmente dar informação para que você possa pegar essas dicas e isso colocar em prática nas suas arrematações. Eu tenho certeza que se você nos acompanhar, você vai ser uma pessoa muito bem sucedida dentro dos seus arremates. Que maravilha. Obrigada pela sua presença aqui no podcast A Chave Financeira. Eu acredito que hoje foram muitas chaves viradas na cabeça das pessoas e a gente vai estar à disposição de vocês, tá? Quem quiser saber mais informações, fala com a gente nas redes sociais ou até mesmo pode ir nos comentários desse vídeo aqui no canal do YouTube, tá? Pra gente responder e te ajudar. E se você quer um tema específico que a gente traga aqui para a chave financeira relacionada com leilão, com sócios e mercado imobiliário, coloca nos comentários que a gente prepara esse conteúdo para você. Bom, então, muito obrigado, Karine. Foi um bate-papo super legal. Acredito que vai ajudar bastante as pessoas que quiserem realmente aprender, pegar todo esse conteúdo. Desejo muito sucesso. Cuidado, muitas vezes a falta de foco ou ficar ouvindo muitas informações fora, isso te atrapalha. Então, hoje em dia, essas discussões políticas, tudo isso acaba tirando o foco, te deixando mais negativo diante da situação. E eu digo, o seu futuro, o crescimento do seu patrimônio, a sua aposentadoria lá na frente, eu não estou falando de aposentadoria ligada a INSS, e sim a aposentadoria que você vai construir com o seu trabalho e com a sua sabedoria. Não depende de político, depende de você levantar e fazer acontecer. Acredite em você, acredite no seu potencial, pegue informações corretas de boas pessoas, se conecte com boas pessoas, que eu tenho certeza que você vai vencer e vai ser um grande exemplo para muitas pessoas. Então, sucesso! E já quero deixar aqui o spoiler que o nosso próximo episódio vai ser sobre aposentadoria imobiliária.